Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala com vocês é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai abordar o lindo tema do espírito do Natal, essa data tão importante que marca a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao Pai do Céu, à Mãe do Céu, por mais essa oportunidade, por mais esse podcast. Bem-vindo, Benzedor, a mais um episódio. Vamos conversar um pouco então sobre o verdadeiro significado do Natal? Olá, meu amigo Pedro, meu repórter querido. Salve o grande pai e a grande mãe, gratidão por mais esse momento, mais esse podcast, aos mentores luminosos que nos abençoem e um abraço a todos e todas e muita luz, que seja um Natal fraterno, de muita paz, de muito amor e que a fé seja renovado em todos, meu repórter. Amém. Benzedor, hoje a gente vê, o Natal sendo tido muitas vezes como uma data até comercial, assim, que as pessoas focam muito em presentes e tudo mais. Mas antes disso, o Natal ele vem de um lugar muito divino, que é o nascimento do nosso Salvador. Pode explicar um pouco pra gente do que tu entende, do que tu enxerga sobre o verdadeiro sentido do Natal? Meu repórter, o benzedor, na cabeça do benzedor, no meu pensar, eu vejo que o Natal é época, é tempo de luz, de harmonia, Pedro, de fé, principalmente de fé, né? Porque é o nascimento do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Santo Cordeiro, que se não fosse por ele, nenhum de nós estaríamos aqui, né, Pedro? Então eu vejo assim, isso no caos é que é o verdadeiro Natal, é compartilhar, ajudar e compreender, né, Pedro? Para mim o Natal verdadeiro é isso. É muito comum a gente criar tradições assim em volta do Natal, né? A família se reencontra, é um feriado onde muitas vezes os parentes vêm de longe e tudo mais. E aí nesse espírito assim de comunhão se torna propício também para se reaver muitas pendências, se resolver, colocar as coisas no lugar, né? Promover mais harmonia, que seriam dos significados. A magia que fica no ar nesse período do ano acaba criando uma atmosfera também mais propícia para isso. Tu pode aprofundar um pouco a respeito disso pra gente? Repórter, eu penso e vejo que sim, porque o grande significado do nosso Senhor Jesus Cristo, né, Pedro? As dores da Virgem Mãe Santíssima, né? Então, com certeza, esse é o ensinamento. Para mim, é o maior ensinamento que tem. A união, Pedro. A família, né? O Filho Santo, nosso Pai Bento. Então, o benzedor diz assim, eu sempre amei essa data, essa época, Pedro, porque é lindo nas esferas do lado de cá e também é lindo em outras esferas, como o benzedor me é mostrado e é alcançado. Eu vejo tantos entes, Pedro, nessa época querendo transmitir uma mensagem, querendo transmitir uma harmonia, às vezes uma única palavra, que se resume em amor. Pedro, vejo tantos assim visitar seus familiares. Pedro, assim, só uma visita mesmo, só o pedido de poder estar junto, de visitar aquele filho, aquela filha, o neto, a neta, seu pai, sua mãe, vice-versa, ou um amigo especial. Pedro, há espíritos que fazem este pedido. Vim e rever os seus. E ficam muito bem, muito em paz quando aqui chegam e nos veem bem, em paz e nos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que a gente vê hoje, por exemplo, que fizeram dessa data algo comercial, né, Pedro? Eu não vejo nesse sentido e nessa visão, Pedro. Vejo na visão de fé, de compaixão, de revisão, né, Pedro, de nós mesmos. Não vejo outro, eu vejo assim, nós assim nos avaliarmos nós mesmos.
Será que nós fizemos, que tanto nós fizemos assim daquilo que pediu nosso Senhor Jesus Cristo? Ou o que vale a nossa mesa cheia, o nosso bolso cheio, Pedro? Será que é isso que se reflete? Não, né, Pedro? Com certeza não é isso. O que reflete é o nosso sentimento interno. E esses entes, assim, né, que buscam passar mensagens e tudo mais, isso demonstra a importância que essas datas têm nesse momento pra gente, né, de se encontrar com quem a gente tá também. E acaba faltando um pouco, talvez, da compreensão disso enquanto a gente está encarnado. Tu nota que as pessoas acabam não dando tanto valor enquanto estão aqui e podem, né, semear aquilo que vão colher na vida espiritual? Repórter, com certeza. Bom, infelizmente tem que se dizer, né? Infelizmente tem que se dizer, é a maioria. A maior parte das pessoas deixa-se levar por uma data comercial, né, Pedro? Uma data de aparências, que com certeza mais adiante vai se refletir, sim, na tua balança, né, Pedro? Eu digo assim, olha, Pedro benzedor é falho como todos os demais. Eu sou um ser humano, eu acerto, eu erro todos os dias. Mas eu tenho uma grande felicidade, um particular comigo mesmo. Eu procuro acertar. É tu procurando acertar que muitas vezes tu erra. E inúmeras vezes a gente vai aprender com os erros mesmo. É errando que se aprende. Assim sempre o pai velho me ensina e o índio. Então não, jamais me sinto melhor do que ninguém, Pedro, mas eu gosto muito do respeito, eu gosto muito de admirar essa data. E é o nosso menino Jesus, né, Pedro? O nosso menino que deu a vida por nós. E Nossa Virgem Santíssima também, né, que deu a luz. Então, eu só posso dizer assim, é uma data de muita luz, né, Pedro? Talvez seja a data mais sagrada que existe, né? E o espírito de Natal está por toda parte, né, em todo canto, em todo recanto. Podemos comemorar, né, Pedro? Estamos assim, com certeza, podemos estar felizes, podemos confraternizar. Isso não é pecado, jamais será. Pedro, mas eu penso assim, o principal é Nosso Senhor, então temos que convidá-lo, né? E convidá-lo, ele não está por uma mesa cheia, pelos bolsos cheios de dinheiro, Pedro, por coisas caras, por rompantes. Ele nos ensinou e nos deixou a humildade, né, Pedro? Onde nasceu? Na manjedoura, né? Então já começa por aí, né, Pedro? Então, o benzedor diz assim que humildade, fé, aos que têm renovam e os que não têm procurem ter, procurem buscar. E o benzedor diz assim, espalhar, porque isso é muito bonito. É muito forte o amanhã na ida de todos nós, Pedro. Isso também contará ponto, né? Se espalharmos, se levarmos adiante, se elevarmos o pensamento em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Virgem Mãe Santíssima. Eles são o verdadeiro Natal. E olhando assim, né, para essa linda data, que é o momento em que nasceu o nosso Salvador, também é o momento em que novos valores nasceriam na Terra, né? Novos ensinamentos, uma nova forma, um modelo para a gente se guiar. E aí, pensando nesse sentido, assim como tu acabou de citar a humildade e a fé como precisarem estar de fato presentes na mesa para a gente convidar Cristo, analisar também alguns dos seus outros ensinamentos, como o amor ao próximo, como a caridade, né? Poderia falar um pouco para a gente, então, sobre as transformações que essa prática se dá na gente e também como que isso se reflete no Natal, que é um período em que as pessoas ficam um pouco mais emotivas também e que, por conta disso, acabam ficando mais caridosas. Mas, além disso, a importância de levar isso ao longo do ano e não só na época de Natal. É verdade, repórter. Isso realmente. Porque também, repórter é uma data assim de muita saudade, né? Que é quando a gente para e pensa, eu pelo menos assim, eu paro e penso. Pedro é o princípio de tudo, né? Nosso Senhor é o princípio de tudo, né? É o alfa e o ômega, assim que se diz, né? Então quer dizer assim, Pedro, eu procuro passar isso. Eu
Como eu digo assim, todos, eu não julgo ninguém, cada um, Pedro, faz o que quer, acredita no que quer, serve quem quer, mas nessa data, Pedro, o benzedor, assim, ele é muito visitado assim, por vários espíritos, trazendo assim mensagens. Às vezes assim, vem por uma pequena prosa, vem assim para passar certas mensagens assim para o entes, mas Pedro, existe um filtro muito grande naquilo que o benzedor escuta e naquilo que o benzedor pode falar. Quantos amigos, conhecidos, conhecidas, amigas Pedro Benzedor tem e o benzedor faz. E com grande satisfação e com muito amor. E Pedro, inúmeras vezes, nessa data, nessa época, sim, os entes me trazem certas mensagens e nem todas eu posso repassar, porque eu sigo os mentores, né? Há mensagens que alguns não estão preparados, né, Pedro? Outros, no momento, ainda não têm o merecimento, estão a buscar. Outros, nem isso. Outros estão muito verdes. Qual de nós não sentimos saudade nessa época, né, Pedro? De vários entes. Mas o que conforta o benzedor e o que ajuda a não doer, Pedro, saber que é morrendo que se vive para a vida eterna. Não é o grande exemplo de Nosso Senhor? Não exemplificou, não deixou bem claro para o ser humano não acreditarmos na morte, Pedro? É só um trunfo. Então, o benzedor diz assim, é muito bonito, é ótimo ter esse pensamento, ser caridoso, Pedro, mas o benzedor diz assim, não só nessa época, mas todas as épocas. Mas a caridade, a humildade, a simplicidade, Pedro, ela sempre vai falar mais alto e vai contar sempre pontos para nós. O benzedor diz assim, durante todo o ano, Pedro, Natal para mim é talvez a data mais especial que existe para o benzedor. Porque é fé, é amor, é renascimento, né, Pedro? É humildade. E o principal, Pedro, é prece, é oração e é amor. De fato, é uma data linda também, porque leva a gente a se conectar muito mais, mesmo aqueles que costumam ficar às vezes mais distantes desse tipo de pensamento. A magia do Natal, o espírito do Natal nos coloca nessa atmosfera de reflexão também, né? De pensar em quem a gente foi, quem a gente quer ser. E nessa magia, assim, ela é propícia para a gente buscar algum tipo de transformação específica, para a gente... O que a gente faz nessa época do ano, de alguma forma, tem mais força e mais impacto naquilo que a gente está construindo ainda? Repórter, eu diria assim, eu penso assim, não diria mais força, mas eu veria como um momento crucial, um momento de reflexão, né? Quando a gente reflete mesmo, Pedro, Pai do céu, a Mãe do céu sempre vai nos iluminar para nós vermos nossos pontos positivos e negativos. E quais de nós não temos os pontos positivos e negativos, Pedro? Então, para mim é um momento crucial, decisivo. A gente senta, a gente pensa, a gente avalia como foi o resto do ano, né, Pedro? É mais um tempo que o Papai do Céu está confiando em nós, está nos dando crédito. O benzedor costuma dizer assim, ó, Pedro, enquanto nós estamos aqui, o crédito está sendo dado. Ao momento que nós partirmos, será a soma. A soma é lá do outro lado, né? Então, se nós pensarmos que o Natal é o nascimento do nosso sagrado Cordeiro, que nos livra de todos os pecados, que pagou a maior conta, eu penso que é hora de refletir, né, Pedro? Os ensinamentos que tivemos, os ensinamentos que estamos a ter, os ensinamentos que queremos, porque o Sagrado Cordeiro é só a verdade, né, Pedro? Ele não vai jamais nos dizer o que queremos ouvir, ele vai nos dizer o que temos que ouvir. E assim todo o seu povo, né? Se estamos aqui é porque somos endividados. Se estamos aqui é porque clamamos para aqui estar, para termos esse momento de merecimento, de lutar para termos resignação
E quer data melhor para isso do que o Natal, Pedro? Sabermos que somos parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu vejo assim tantos dizerem assim, não existe raça pior do que o ser humano faz isso, o ser humano faz aquilo, o ser humano faz aquele outro. Outros dizem assim, Pedro, o ser humano não tem mais compostura. Pedro, o benzedor te fala assim, eu acredito no oposto disso, porque eu acredito muito naquele ensinamento sagrado que diz assim, que o ser humano é a imagem e a semelhança do Pai, do nosso grande Pai. E se somos sua semelhança, Pedro, somos a semelhança da perfeição, viemos da perfeição, né? E qual a sua vontade de nos aperfeiçoarmos no bem e na luz? Pensando na dádiva que Cristo é pra gente, no aperfeiçoamento que nos é ensinado a ter, vem muito perdão na cabeça. E é uma data muito importante pra gente buscar o perdão pelos nossos erros, buscar acertar cada vez mais, mas também perdoar o outro, né? Repórter, eu penso que essa é a parte principal do que Nosso Senhor nos ensina e que nos pediu, né? A oração sagrada é perdoando que se é perdoado, né? Então, eu costumo dizer assim, ô Pedro, uma desculpa já está de bom tamanho, já é muito bonito, Pedro. Agora, claro, para atos muito pesados, né, Pedro, muitos mesquinhos, é óbvio que temos que usar do perdão, né, de pedir, de dar-lhe. E para a gente dar-lhe, a gente não depende do outro em nada, né, Pedro? Para a gente conceder, né? É um cárcere, quanto a gente não dá. Então eu digo assim, ó Pedro, amar é tudo, respeitar é tudo e perdoar é tudo. O benzedor diz assim que não há mal tão forte que não possamos perdoar, né, Pedro? Se o nosso mestre perdoa todos nós, perdoa todos os seres humanos e pede isso, por que não perdoarmos de coração, né? Mas é um trilho, é um caminho delicado. É como todos nós, cada um tem o seu organismo. Cada organismo é diferente, para cada organismo um tempo, né, Pedro? Mas perdoar é tudo, sim. E aqueles que acabam não perdoando muitas vezes se tornam pessoas adoecidas, né? E por outro lado, o perdão ele também funciona como uma cura. É a verdade. Deriva da alma, né, Pedro? O perdão não deriva da carne, ele deriva da alma, né? É liberdade. Para mim, perdoar, Pedro, ser perdoado e perdoar é liberdade. É liberdade mesmo, a mais pura que existe. E nesse momento, assim, que as pessoas acabam se encontrando mais, se reunindo mais, que palavra tu pode trazer pra gente que inspire esse momento de reconexão, de reharmonia entre as famílias, entre os lares, para que a gente possa entrar, assim, em 2024 com a cabeça mais direcionada a fazer melhor o nosso papel? Repórter, o benzedor diria sim, para fazer melhor, para caminhar melhor, para enxergar melhor, para sentir melhor. Pedro, nada mais inteligente do que observar e prestar atenção nos desígnios de Nosso Senhor. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos, Ele trouxe, Ele ensinou, Ele ensina. É só a gente procurar, seguir e olhar a sua palavra. Pedro, olhar e praticar. Né? Sairmos, o benzedor dizia, praticar, não ficar na teoria, sairmos da teoria, né, Pedro? Porque é uma data, uma época que a gente vê tantos falar tantas coisas bonitas, né, Pedro? Mas falar não tem peso. O peso é praticar, né, Pedro? E a verdadeira caridade, a verdadeira ajuda, Pedro, é aquela que tu faz e não fala, é aquela que tu faz e não mostra. Então, a palavra chamada união, Pedro. União. O benzedor sempre, embora muitos criticam Pedro assim e julgam, o benzedor diz assim, ó, eu aprendi isso há muito tempo e com todos os mentores, até se com Herê. Pedro, diante da ignorância, silencia. O silêncio fala muito mais alto. É errado quando se diz que quem cala consente. Ao ver assim é opressão, né, Pedro? Eu sei e só posso ver e sentir o que vai no meu coração, Pedro. Tu sabe do teu. Não tem como eu saber o do outro. Então, o benzedor
diz assim: a união, a paz é confortante, é esclarecedor, Pedro. E na vida, em muitos tempos, em muitos acontecimentos, Pedro, é preciso a gente silenciar, calar e observar. O benzedor já foi muito assim de querer lutar, querer resolver, Pedro, quando guri. E te digo assim, a gente se dá muito mal. Nem tudo nós podemos vencer, Pedro. Para isso nós temos um Deus. Ele pode tudo, nós não. Nós com Ele nós podemos tudo. Nós com a Virgem Mãe nós podemos tudo. Há coisas delicadas, há dificuldades, Pedro, que elas são sim maior do que nós. Mas nenhuma delas é maior do que Nosso Senhor. Se nós quisermos resolver tudo, vencer tudo, Pedro, nós temos que ter a força de quem? O Pai de tudo e de todos, né? O Senhor, o Mestre, o Salvador. E esse poder quem tem é Ele ou nós? Ele, né? Então isso é humildade. Escutar, observar, isso também é humildade, Pedro. Tu fala de um jeito tão bonito sobre a importância de observar, e quando tu tocou no Herê também me lembrou a forma como as crianças fazem isso. Como as crianças observam o mundo, a inocência que elas têm, e a forma como o Natal toca elas de um jeito sempre muito especial também, né? Elas ficam empolgadas com o pessoal reunido, elas falam da magia do Natal, elas se conectam com isso. O que que tu entende que a gente pode olhar para esses pequeninos e também aprender com eles para a gente levar um pouco dessa nossa inocência, dessa felicidade, dessa criança interior adiante, trazer mais à tona isso? Meu repórter, eu acredito que somos pobres de alma, espírito, corpo, perispírito, Pedro. Quando nós não tivermos em nós partículas da infância, partículas do ser chamado criança. Porque criança é pureza, né, Pedro? Criança é perfeição e criança é luz. Quando brincamos, quando rimos, Pedro, com coisas saudáveis, não estamos sendo criança. Quando pedimos colo, quando damos colo, não voltamos a ser criança, Pedro? Nós, com uma idade avançada, nós entrando na terceira idade, nós não voltamos a ser criança. Então é como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou: delas é o reino dos céus, né? Deixai elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então eu fico muito feliz, assim, muito grato, Pedro, quando diz assim: tu parece uma criança. Benzedor, tu ri como uma criança. Benzedor, tu faz as crianças tudo rir. O benzedor, as crianças estão rindo de ti. Isso é muito bom, isso é sagrado, é pureza, Pedro, é uma pureza assim que não tem preço, nada da terra consegue pagar. Tanto é que todos nós passamos pelo estágio de criança, né? E não temos boas e grandes lembranças, Pedro. Não nos acompanha. Às vezes, em desdobramento, não voltamos a ser criança. Não sonhamos com a infância, Pedro. Então, o benzedor poderia dizer assim: são luzes do menino Jesus, o menino Salvador, né? Para esse ano, então, que se inicia, que a gente possa se conectar cada vez mais com essa luz do menino Jesus, para que a gente saiba enfrentar os desafios em Cristo, vencer as provações e evoluir cada vez mais, se conectando com o bem. Repórter, também eu quero deixar meu agradecimento, em primeiro lugar, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima, o primogênito e único Filho de Deus, né, Pedro? Que por ele estamos aqui, por quem deu a vida por todos nós, por toda a humanidade, por quem nos abençoou, por quem nos batizou, nos ama, né, Pedro? Eu agradecer a todos que estão chegando, a todos que estão, a todos que chegarão. Quero agradecer por tudo que tenho, por tudo que sou, Pedro, pelos presentes maravilhosos. E depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o mais especial que o benzedor tem, que é a Virgem Mãe Santíssima, que me abençoe, que se mostre em cada dificuldade, em cada momento delicado da vida do benzedor. Ela sempre me orienta, ela me orientou, me orienta, e deixa sempre claro que sempre vai me orientar. Esse, para mim, é o presente mais valioso que o benzedor tem, não só no Natal, como em toda a vida.
a minhas filhas amadas, a minha família, aos meus amigos, às minhas amigas, ao meu repórter querido, a todos aqueles que me acompanham. Então, repórter, deixo assim um Feliz Natal a todos e a todas e dizer assim ao Pedro que na vida outro quesito mais sagrado que existe, mais do que todos esses que nós conversamos e explanamos aqui, o repórter, a gratidão. A gratidão é uma prece, Pedro. A gratidão é uma prece poderosa, silenciosa, e ela remove montanhas, como diz o Sermão da Montanha. Sou grato, sim, a tudo, mas sou grato especialmente ao único ídolo que eu tenho, que é meu Senhor Jesus Cristo, e depois a vossa Santa Mãe. Pedindo a todos e todas que os que não são, que aprendem a ser. Grato por nós enxergarmos, Pedro, grato por nós caminharmos, grato por nós ouvirmos, grato por nós termos família, grato por termos saúde, grato aos que têm uma fé, grato aos que têm uma religião que sabe o poder disso. E o poder disso, Pedro, da gratidão, do caminho, da religião, da luz, nós só vamos sentir e vermos a diferença nos momentos de aflições, nos momentos de enfermidades, nos momentos de partida daquelas que nós amamos. Quando temos isso, Pedro, temos tudo e sabemos que a partida é só um até logo, até mais tarde. Só isso, não perdemos ninguém. Sei que muitos nessa época e muitas têm aquilo assim. Meu pai gostava dessa data, meu pai corria, fazia isso, fazia aquilo, a minha mãe fazia, minha mãe enfeitava tudo. Minha mãe deixava tudo preparado, a minha avó, o meu avô. O benzedor diz assim, então, se aqueles que nós amamos, Pedro, fizeram isso, Pedro, será que não foi um exemplo de Cristo para demonstrar a nós o quanto é especial essa data e como é muito significativo acreditar em nosso Senhor? Se eles e elas fizeram aqui, Pedro, cuidaram da família, cuidaram dessa data, desse tempo, Pedro, é certo que hoje tornam a fazer, mas um pouquinho mais distante de nós. O Espírito não se acaba, não se termina. Será que esses mesmos Espíritos, hoje, Pedro, eles não estão preparando o caminho para nós mais tarde? Que o amanhã vai dizer assim, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, eu estava a te esperar. Olha tudo que fiz para te esperar. Pedro, se a gente pensarmos assim, além de nós nos ajudarmos, nós vamos ajudá-los a eles. Não é infinito, a vida não é infinita, como Nosso Senhor nos mostrou. Então, meu repórter, a palavra de ordem, o benzedor pensa que é fé, foco, humildade e gratidão. E a bênção a todos. E desculpem se eu me espichei um pouquinho. Feliz Natal a todos, meus amigos e minhas amigas. Luz divina sempre. Gratidão ao grande Pai, à grande Mãe, aos nossos mentores espirituais. Gratidão ao meu querido benzedor que me acompanha nestas conversas tão boas. Gratidão a vocês que nos acompanham, que trazem audiência, que conversam com a gente. E gratidão pela vida, por a gente poder semear um caminho que é tão bonito, semear a luz que nos abençoa, que a gente possa continuar cada vez mais perto, mais firme, conversando mais, se aproximando cada vez mais de Cristo, de Nossa Senhora e levando essa luz adiante. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Um Feliz Natal e até mais.